Olá! Agora para nossa nona aula nós vamos ver entrada e saída de dados. E o que eu quero dizer com isso, né? Então, quando a gente faz um programa, às vezes esse programa é direcionado a outra pessoa, né? Nós queremos fazer algo para automatizar algum processo ou para pegar alguma informação, para realizar um cálculo, algo que vai ser usado várias vezes com valores diferentes, por exemplo. E quando eu digo entrada e saída de dados, para entrada eu quero dizer que o usuário, a pessoa que está na frente do computador, que está vendo aquele programa funcionar, ela vai inserir algum valor enquanto o programa está funcionando, e esse valor vai ser utilizado para gerar algum valor, e esse valor vai ser justamente a saída dos dados. Então, começando, nós temos o comando input. O input ele pede que o usuário insira algum valor e esse valor vai ser atribuído a alguma variável. Se eu declarar a variável antes, por exemplo, x é igual a input, ele vai atribuir o valor que eu inseri à nossa variável. Porém, se eu não declarar uma variável, ele vai só para nossa variável temporária ANS. Então, eu também tenho o comando disp. O comando disp ele permite que você exiba frases, né? Se você utilizar aspas simples, né? Ele aceita o argumento. E quando eu uso aspas simples, ele exibe uma frase, né? Mas ele não pede interação do usuário. E ele também permite que eu mostre uma variável sem mostrar o nome dela. Eu quero só mostrar o valor, então eu escrevo disp e o nome da variável e ele vai exibir somente o resultado, né? Ou seja, o valor que aquela variável possui. Eu também tenho o comando fprintf. Ele é muito semelhante ao comando printf da linguagem C, né? Para quem já estudou antes, vai ver que é muito parecido a forma como eles funcionam. E ele é exclusivo para saída de dados, então ele não vai pedir interação com o usuário e ele vai simplesmente exibir frases. E eu também posso exibir uma variável no meio da frase, né? Utilizando porcentagem D ou porcentagem F, porcentagem C e por aí vai. Né? Assim como em linguagem C. Então, agora no Octave nós vamos fazer algum exemplo utilizando o editor, só para ver como funcionam esses três comandos. Então, eu vou criar um código, né, um script que só realize uma soma, né, para ser bem simples. Então, eu vou usar aqui a igual a input e, entre aspas, simples uma frase qualquer. Tipo, por exemplo, insira o valor de A. Só isso, né? E aí fecho parênteses e pronto. Ok? Agora eu vou colocar B é igual a input e insira o valor de B. E aí eu realizo a soma entre os dois e eu vou dizer que ela vai para uma outra variável que é C. Então C é igual a mais B. Ok? Tendo feito essa soma, o que eu posso fazer? Eu posso usar o comando disp para exibir o valor de B, ou eu posso usar o comando disp para dizer o valor. Perdão, tem que usar aspas simples. Ele não aceita o uso de acento, por isso não vai ter nessa frase. E nós vamos também usar o disp para exibir o valor de B. De C, perdão. Aqui também é C. Vamos lá. Ok. O fato de eu ter usado duas vezes o comando disp é porque o disp não permite que eu insira valores dentro de um só. Então, se eu não posso dizer o valor de C e dizer essa frase ao mesmo tempo. E agora eu vou usar o fprintf porque ele permite que eu faça isso. Então, como o valor de B, de C vai ser um double, né? Ele vai ser um número sem vírgula. Eu vou dizer o valor de C é e aí porcentagem D. E aí eu fecho aspas e logo em seguida eu declaro C.
Então, assim como no nosso na linguagem C, tá? 3, 2, 1. Então, assim como na linguagem C, eu consigo usar porcentagem e alguma letra para declarar alguma variável dentro do fprintf, né? No caso, no C eu faria no printf. E aí eu posso dizer qual variável é essa e depois utilizar ela, printar a mensagem com o valor atual da variável, seja qual for. Então, no caso, eu uso D se a variável for um double, C se a variável for uma string e F se a variável for um float. E o que é um float no Octave? É qualquer número que tenha vírgula. Então, assim, tudo depois da vírgula vai ser um float. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Então, agora eu salvei o nosso script com o nome teste e eu posso chamar ele na janela de comandos, né? Se eu escrever teste e ó, insira o valor de A. Então A vai ser 10. Insira o valor de B, vai ser 5. Certo? O valor de C é 5 e o valor de C é 5. Então, das duas formas, isso aqui foi usando disp e esse daqui foi usando fprintf. Então, esses dois aqui eu utilizo a input para pedir o valor. Então, é dessa forma que eu uso os comandos de entrada e saída de dados. Bem, por essa aula é só. Então, esses três comandos muito simples são tudo que você precisa utilizar
né? Tudo que você precisa saber para fazer um programa que seja voltado ao usuário, né? Ou seja, um programa que vai pedir valores e vai é, retornar valores que precisam ser visualizados. Então, é muito simples. Existem outros, se você apertar F, help, fprintf, ele vai lhe dar outros comandos que você pode testar também, certo? Fputs, fdisp, fwrite. Então, todos esses comandos aqui, eles também são utilizados para entrada e saída de dados, né? E eu espero que você tenha compreendido da melhor forma. Muito obrigado pela sua atenção.